Mas vamos lá que tem notícia e a notícia. Não é é a notícia. Então, olha lá. Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por descumprir medidas. As medidas cautelares que ele já estava submetido, tornozeleira eletrônica, não usar rede social, principalmente não usar rede social por meio de terceiros. Meu amigo e minha amiga, porque uma coisa é você pegar teu celularzinho e ir lá fazer uma postagem, outra coisa é você mandar um conteúdo para um amigo e esse amigo também postar na rede social. E as duas coisas estavam proibidas, tanto ele próprio, com a mãozinha dele, quanto pela mãozinha de um terceiro. E, aliás, teve terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, nono, décimo nas manifestações de ontem, porque o Bolsonaro passou o dia no telefone falando com todo mundo e aparecendo nas manifestações, no celularzinho de todo mundo. E isso aí é descumprimento das medidas cautelares, conforme você vai entender. Olha só, Bolsonaro foi abordado pela Polícia Federal na rua de casa e entregou o celular a agentes. Eles fizeram busca e apreensão na casa do Jair Bolsonaro, apreenderam mais celulares e o Bolsonaro estava ali dando uma zanzada perto de casa, andando na rua ali e de repente a polícia chegou e vrau! Bolsonaro, seguinte, o senhor vai ter que ficar dentro de casa agora, do lado do portão, viu? Não pode passar pro lado de cá mais não. Ordem do senhor Alexandre de Moraes. E dá cá esse celular aqui que a gente vai precisar dele também. O Bolsonaro entregou o celular. Eu lembro de ter visto um vídeo antigo do celular do Bolsonaro falando: ninguém vai pegar meu telefone. Já pegaram uns 3 ou 4 telefones depois que ele falou isso. Só dele, fora as outras pessoas próximas a ele, né? Mas enfim, ele foi abordado na rua de casa e aí entrou para prisão domiciliar e lá vai ficar. Entenda os motivos apontados por Alexandre de Moraes para a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Vamos lá, seguinte, Bolsonaro estava com tornozeleira eletrônica, já tem um tempo, né, umas semanas, e aí 2 semanas, se não me engano, e dentro dessas medidas cautelares, ou seja, para não ser preso, essa foi a história. Xandão falou assim, para não prender Jair Bolsonaro, vamos colocar tornozeleira eletrônica e impedir que ele faça uma série de coisas, porque existe uma coação no curso do processo em andamento. Né? Pessoas estão tentando coagir os juízes que vão julgar Jair Bolsonaro. Pessoas próximas a Jair Bolsonaro, algumas muito próximas, tipo filhos, né? Então, assim, a tornozeleira foi parar no mocotó dele por conta de uma postagem do Eduardo Bolsonaro, né? Porque lá dos Estados Unidos ele fez uma postagem e quase botou o pai na cadeia, porque ele estava com a tornozeleira, já não podia se manifestar por meio de rede social, nem dele próprio, nem de terceiros, e aí o Eduardo Bolsonaro foi postar uma manifestação do pai e isso aí quase rendeu uma cadeia. Porque é o seguinte, ele foi na Câmara mostrar a tornozeleira, faz aquela festa que ele sempre faz, né? Aquele auê para poder se fazer de vítima, tiraram fotografias e o Eduardo Bolsonaro postou. Então, diante disso, o Xandão falou, olha, seguinte, isso é um descumprimento da medida cautelar. Eu podia mandar prender agora. Mas vou dar uma chance porque foi um terceiro, não foi o próprio Jair Bolsonaro, foi o filho. Ok, aí acontecem as manifestações desse domingo e aí o que rola? Enxame de gente postando coisas e falando coisas do Jair Bolsonaro e um outro filho complicou a vida dele. Pois é. Não só o filho, né? Porque é o seguinte, teve manifestação em várias cidades do Brasil, 60 e tantas cidades do Brasil. Nas principais cidades, o Jair Bolsonaro fez chamadas de vídeo para as pessoas que estavam em cima dos palanques. E isso é ilegal. Ele não podia ter feito, né? Por exemplo, Nicolas Ferreira faz chamada de vídeo para Bolsonaro na Avenida Paulista. O Nicolas fez o ato lá em Belo Horizonte, aí pegou um avião, foi para São Paulo, participou do ato da Paulista e tá aqui o vídeo. Vamos até ouvir o que fala Nicolas, o que ele fala. E ele diz que o Bolsonaro está no telefone. E aí, se você vê a imagem mais de perto, dá para ver a cara do Bolsonaro. Não sei se nesse vídeo aqui vai dar para ver, mas vamos tentar. Olha só. Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. Espera aí que tá muito baixinho. Olha lá, ele mostrando. Jair Bolsonaro, é a tua força, mesmo estando preso dentro de casa. Essa é a sua força, a sua voz, as sementes que você deixou para o nosso país. Que o Senhor te fortaleça. O senhor está aí em casa, você é o galego mais amado desse Brasil
e volta Bolsonaro! Aí. E aí é o seguinte, nesse evento em que ele vai, mostra, faz uma chamada de vídeo, o Nicolas faz ameaças também ao Alexandre de Moraes, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Que também é um tipo de coação no curso do processo, porque ele fala em cadeia pro Alexandre de Moraes, fala tudo isso, fala que ele vai ser derrotado, enfim. De qualquer maneira, o discurso do Nicolas é uma coação. O discurso dele é uma coação. E tá lá Jair Bolsonaro bem na mão do Nicolas. Então, o Xandão colocou isso na decisão. Esse episódio especificamente que você viu aí. Não só esse, né? Vídeo de Flávio contribuiu para a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Por que a prisão é domiciliar? Eu acho que o Xandão tá subindo aos pouquinhos, assim, tá? Primeiro põe a tornozeleira, depois domiciliar. E se ele continuar descumprindo, prisão mesmo, cadeia, lá na Vila Militar, porque Bolsonaro é militar aposentado, né, da reserva não, reformado já. Então ele fica num presídio militar. Mas enfim, o que vídeo do Flávio? Eu não tenho o vídeo, mas eu tenho a postagem, até porque o Flávio apagou, né? O Flávio postou o vídeo, olha lá, o Jair Bolsonaro em casa, com a tornozeleira no pé assim, em primeiro plano, e ele grava uma mensagem, ele fala, para você, pela nossa liberdade, não sei o que lá mais e tal. Flávio foi lá e postou exatamente a mesma coisa que Eduardo tinha feito e que quase colocou o Bolsonaro preso. Por isso aqui que não deu. Aí o Flávio percebeu que fez burrada, né? Mais uma, entre tantas. E o que ele fez? Correu lá e apagou a postagem. Então, assim, eu não tenho vídeo, mas o print, você sabe, né? O print é eterno. Então, Flávio, essa postagem também foi mencionada pelo Xandão, pelo Alexandre de Moraes, na decisão em que manda o Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Teve mais gente também, olha só, Carlos mantém publicação com Bolsonaro participando de ato por telefone. Flávio apagou o post. O Carluxo, que vai ser candidato ao Senado lá por Santa Catarina, ele foi participar das manifestações lá em Florianópolis, em Criciúma, foi em várias cidades, fez um tour, justamente porque é candidato, né? E lá ele também fez uma ligação de vídeo para o Bolsonaro, mostrou exatamente igual o Nicolas fez ali, que você acabou de ver. O Carlos mostrou o telefone, mostrou o povo, o Bolsonaro, enfim. E tem um detalhe, nas medidas cautelares, o Carlos Bolsonaro também não pode se comunicar com o pai. O Eduardo e o Carlos. E aí ele se comunica, porque se ele faz uma chamada de vídeo para o filho, ele está se comunicando com o filho. Então é mais um motivo de descumprimento de medidas cautelares. Então, Xandão calculou e falou assim, bom, ele está pedindo, né? Então, se ele está pedindo, quem sou eu para negar? E decretou a prisão de Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes proíbe Bolsonaro de usar celular em prisão domiciliar e libera visitas só com autorização do STF. Então é o seguinte, Jair Bolsonaro agora está mudo, não pode usar o telefone celular para falar com ninguém, tá? Agora é prisão mesmo domiciliar, tá dentro de casa, ele estava dentro de casa antes com tornozeleira, mas ele podia sair de dia, durante a semana, só tinha que se recolher à noite, aí tinha que voltar para casa a partir das 7 horas da noite, tinha que estar dentro de casa, e fim de semana também tinha que estar dentro de casa, por isso, inclusive, que ele não participou dos protestos, porque domingo é dia de ele estar dentro de casa. Agora ele vai ter que estar em casa de segunda a domingo, 24 horas por dia, não vai poder usar o telefone celular e nem vai poder receber visitas, exatamente. Ele só pode conversar com as pessoas que moram na casa, ou seja, Michele Bolsonaro e a filha mais nova dele, a Laura, e pode receber as visitas dos advogados que estão constituídos no processo. Tem lá, contrato assinado, procuração, bonitinha. Esses advogados podem ir na casa do Jair e conversar com ele, pode até todo dia, mas nenhuma outra pessoa pode visitar Jair Bolsonaro sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Sim, até os filhos. Aliás, o Carlos não está podendo falar com o pai, o Jair Renan e o Flávio são os únicos que, por enquanto, não estão proibidos de falar com Jair Bolsonaro. Porém, estão proibidos de ir lá, na casa. Se quiser se encontrar com o pai, tem que pedir autorização, aguardar a autorização do Xandão e só depois eles poderiam entrar na casa para fazer a visita. Então, Jair Bolsonaro está em maus lençóis, em péssimos lençóis, diga-se de passagem, porque agora ele está completamente silenciado. Silenciado, não vai poder usar o telefone para ficar mandando mensagem, mandando zap, dando ordens, né? E, obviamente,
isso vai afetar muito fortemente o comando que ele tem dessa organização criminosa, golpista, que ele chefia e que por isso é réu no Supremo Tribunal Federal. Olha essa notícia, essa análise aqui, que curiosa. Depois de muitas tentativas, Bolsonaro convence Alexandre de Moraes a decretar a prisão. O ministro do STF ficaria desmoralizado se não mandasse prender ex-presidente diante de nova desobediência. Essa é a análise da Carolina Brígido, do Estadão, e ela está falando justamente isso. Foram várias vezes em que ele desafiou a justiça. As próprias manifestações em que o Xandão era xingado, ofendido, ameaçado, nunca diretamente pelo Jair Bolsonaro, diga-se de passagem, nunca. Ele não abria a boca para falar do Xandão. Mas ele tinha as pessoas que estavam ali em cima do palanque do lado dele, sentando a bota, né? Malafaia principalmente. E só isso já era uma coação no curso do processo, já era o motivo para uma prisão preventiva. Só que, né, sei lá, o cara é ex-presidente, tem um peso político importante ainda, você viu, a manifestação levou um número razoável de pessoas na Avenida Paulista. Flopou em algumas cidades do Brasil, mas na Paulista foi até razoável, assim, foi acima do que se esperava, inclusive. Foi abaixo de outras manifestações anteriores, porém, não se esperava quase nada. Tanto é verdade que os governadores não apareceram, vários políticos não apareceram, porque a expectativa de todo mundo, inclusive dos bolsonaristas, era de um fracasso fenomenal. Então, assim, até se surpreenderam com o fato de ter ido 37 mil pessoas. Mas essa análise diz exatamente isso, quer dizer, Bolsonaro estava tentando, cutucando, provocando, instigando, para ver se o Xandão ia decretar. Estava tentando esticar a corda. Chega uma hora que a corda arrebenta, e hoje foi o dia que ela arrebentou. Essa outra análise aqui, ó, Bolsonaro cavou o pênalti no último minuto e levou o cartão vermelho de Moraes. Ex-presidente esforçou-se em testar os limites da decisão e terminou com uma prisão domiciliar que só deve ser modificada pela hora de ir para o cárcere de fato. Ou seja, segundo a análise do Ricardo Correia, do Estadão, Bolsonaro deve agora aguardar o julgamento em prisão domiciliar e, se for condenado, e vai ser condenado, porque prova não falta, né? Aí ele vai para a cadeia mesmo. Aí deixa de ficar em prisão domiciliar e vai cumprir cana dura, dentro de uma instalação militar, que pode ser o quartel-general lá de Brasília, pode ser a Vila Militar do Rio de Janeiro, onde está o Braga Neto, que ele vai poder pelo menos jogar uma dama, um baralho, né? Você imagina os dois jogando truco, porque truco você sabe que é jogo que o cara rouba, né? O cara inventa, blefa. Você imagina a ladroagem que vai ser um jogo de truco entre Jair Bolsonaro e Braga Neto na cadeia lá na Vila Militar do Rio de Janeiro. Então, assim, segundo a avaliação do Ricardo Correia, ele não deve sair da prisão domiciliar agora mais. Então, possivelmente, ele só vai ganhar um upgrade da domiciliar para prisão comum, né? Quer dizer, comum não, porque ele é ex-presidente, ele não vai para uma prisão comum. Ele vai para uma prisão especial pela condição de ex-presidente da República. Essa é a única condição que dá a ele uma prisão especial, né? Até porque um ex-presidente preso numa cela comum corre risco de vida. Então, por conta disso, que os ex-presidentes tem direito de ter uma cela especial, mesmo depois da condenação. Mas Bolsonaro vai fazer esse upgrade logo logo, né? Porque a expectativa é que o julgamento aconteça entre o final desse mês de agosto, início do mês de setembro. Aí tem os recursos, 2 ou 3 recursos ainda dentro do Supremo Tribunal Federal, só que esses recursos não alteram o resultado do julgamento. Então, assim, ele sendo condenado, esses recursos vão tirar uma ou outra dúvida que ainda tenha sobrado, mas não muda o fato dele ser condenado. E aí, a partir desses 2 ou 3 recursos julgados, não tem mais nada, é considerado transitado em julgado, ou seja, não há mais para onde recorrer, a decisão é definitiva, e aí sim, Jair Bolsonaro deve ir para o chilindró de vez, não o chilindró domiciliar. Estou inconformado, diz Valdemar da Costa Neto, após Moraes determinar prisão domiciliar de Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto falou o óbvio, estou inconformado. Pode ficar inconformado, Valdemar, pode se inconformar bastante mesmo, porque não vai adiantar em nada. E o Valdemar, no fundo, né, o Valdemar é do Centrão também, o Valdemar, no fundo, sabia que isso estava para acontecer. E olha, pelo que eu já li aí de bastidor de Brasília, estava todo mundo, inclusive do Centrão, esperando que Bolsonaro fosse preso de uma vez por todas, para tirar esse peso das costas da direita, que é carregar esse caixão, esse defunto vivo que é o Bolsonaro, né?
Porque ele fica carregando. Enquanto não prende o cara, enquanto não tira o cara de circulação, ele fica falando que é candidato, ele fica falando que ele é o plano B e plano C, e o Centrão não quer isso. Ao contrário, o Centrão deseja mesmo ter logo um candidato anunciado e deseja que esse candidato seja o Tarcísio de Freitas, né? Para quê? Para poder trabalhar logo em campanha, fazer um esforço de divulgação do nome do Tarcísio, porque o Tarcísio não é conhecido no Brasil inteiro, né? Então precisa torná-lo conhecido. E o Centrão queria, de um jeito ou de outro, que Bolsonaro fosse logo para a cadeia para livrar, para tirar esse peso das costas da direita, e aparentemente isso aconteceu. O Centrão, agora o Valdemar falando que está inconformado, é tipo aquelas palavras que ele tem que dizer de qualquer jeito, mas no fundo ele está vibrando, comemorando a prisão do Bolsonaro, que é um problema a menos. E queria muito dizer o seguinte: você está atrás de uma renda extra, chegou a hora de você saber como ter uma renda extra online, tá? 100% home office. Clica nesse link que aparece aqui na descrição, o primeiro link que aparece aqui no alto da descrição, vai abrir uma conversa com o Clayson. Clayson também é nosso amigo no YouTube também, né? Um cara que não entra em roubada, não é à toa que eu tô aqui divulgando isso, porque eu sei que não é roubada. Não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é nada disso. Trabalho sério, trabalho honesto para quem está interessado. Clica no link aqui, vai abrir uma conversa com o Clayson, ele vai te explicar tudo e vai te liberar um treinamento grátis, 3 aulas gratuitas para você entender o esquema e decidir se entra ou não. É uma oportunidade para você mudar de vida, trabalhar dentro de casa, trabalhar em home office, dedicar quantas horas você quiser, trabalhar nos dias que você decidir trabalhar, ter flexibilidade de horário, precisa de um médico, não precisa pedir para ninguém, você sai e vai, precisa levar um filho na escola, vai, precisa cuidar dos filhos dentro de casa, dá para cuidar, ou seja, trabalhar dentro de casa é tudo de bom, viu? E se você quiser essa oportunidade, clica aqui nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, o primeiro link de cima, aqui, tá? Que você vai saber. Eu agradeço muito pela sua audiência e mais ainda pela sua paciência, porque hoje eu atrasei meia hora, mas assim, espero que você tenha entendido os motivos e me desculpado por isso, tá? Mas eu vou, só que eu volto a qualquer momento, com outras notícias da política, da justiça, da economia, do Brasil e do mundo.